Mas vamos lá, vamos garantir a palavra. Só boa tarde. Cumprimentar os membros da mesa, a todos presentes, e dizer que é uma alegria enorme ver tanta gente reunida ao redor de uma causa ambiental. As pautas ambientais daqui em diante terão um protagonismo gigantesco na vida da gente. Porque os problemas ambientais a cada dia se tornam mais graves e mais presentes na vida da gente. Nós preparamos uma apresentação com vários argumentos e contra-argumentos a esse plano de concessão. E aí, a gente tem que agradecer a esse plano de concessão por pelo menos uma coisa. Conseguiu reunir uma quantidade de pessoas que não se viu há muito tempo ao redor dessa coisa. Eu espero que isso seja o início de um processo mesmo, de formação de um grupo que possa, inclusive, respaldar as ideias que são boas, mas enviesadas de uma maneira que não vão funcionar. Então, como é que a gente pode conciliar todas essas boas ideias em prol de meio ambiente e sociedade? Esse é o desafio, gente. E esse sempre foi o desafio. Usar o ambiente de forma deletéria para ganhar dinheiro com ele, chamar isso de sustentabilidade, nunca deu certo. E nunca vai dar certo. Então, é um bom negócio a concessão dos parques, a privatização? É claro que é um bom negócio. Quem nunca entrou num parque e pensou, meu Deus, imagina um hotel aqui, um empresário, né? Um hotel aqui, um restaurante, quanto dinheiro eu vou ganhar com isso? Porque os parques são os lugares mais bonitos que a gente reserva para que a natureza continue existindo enquanto natureza. Esse é o papel de um parque. Então, qualquer um que entre no parque vai desejar muito construir coisas lá dentro para ganhar dinheiro com isso. Isso é um bom negócio. Agora, por favor. E é tão bom negócio que já foi pensado há muito tempo. Ele está no site do IEMA. No início da década de 90, havia um projeto para a construção de um resort dentro do Parque de Itaúnas, exatamente próximo à trilha dos pescadores. O Parque de Itaúnas foi criado exatamente para impedir que isso acontecesse na época. Houve uma mobilização da sociedade e do governo do Estado para impedir que um hotel fosse construído lá dentro. 30 anos depois, é o próprio governo do Estado, via Secretaria de Meio Ambiente, que propõe o quê? A construção de pousadas, ainda com acréscimos, né? Tirolesa, piscina, dentro dos meus lugares. O que fez com que a gente retrocedesse 30 anos de história ambiental? Essa é a grande pergunta. Será que isso é uma modernidade? Mas, ok, vamos lá. Isso é um processo sustentável? A base da sustentabilidade é a não produção de impactos ambientais. Essa é uma das bases importantes. Principalmente quando a atividade é na natureza. Vamos pensar nos impactos então, por favor. Qualquer hotel, pousada, que se ilumine à noite, dentro de uma unidade dessa, vai atrair todos os insetos e animais que são atraídos por luz. A gente tem uma briga danada, por exemplo, em Itaúnas, para que os barraqueiros não liguem lâmpadas à noite, porque essa luz vai interferir na dinâmica de todos os animais que existem ali dentro. Mas mais que isso. E quando essas pousadas dentro dos parques começarem a cair para dentro delas as aranhas, os escorpiões, os sapos e as pérolas, que são, na verdade, os reais moradores do parque e dos parques. Os reais moradores dos parques são as aranhas, as cobras, os escorpiões, capivaras. Mas como é que vai ser a relação desses animais com as estruturas dentro do parque? Esses animais... Ah, sim, e uma bela e formosa jararaca? Já imaginaram uma jararaca chegando dentro da pousada? Que é uma real moradora dos parques. Então, gente, a vida desses seres é incompatível com as estruturas propostas para o interior das unidades.
Por que não restaurantes? Chegar em Setiva, por exemplo, na Lagoa, e pensar num restaurante ali perto para almoçar, é perfeito. Na ótica de quem é dono do restaurante e de quem está lá com fome. Mas pensem bem. Sabe aquele cheirinho de um fricassê, de um frango assado, de um peixinho frito? Sabe aquele cheirinho que sai de um restaurante o dia inteiro e a noite toda? Ele não aquece com a gente, não. Os animais caçam suas presas pelo olfato. Agora vocês imaginem dentro dessas unidades, os restaurantes, com esses odores se espalhando por toda a região do parque. 0,01% de área construída, mas os impactos se globalizam, porque os sons, os aromas, esses locais vão ser pontos de atração para todos esses animais que nunca vão comer o que é oferecido pelos restaurantes. O lixo, mas eles vão falar que vão ter todo um esquema sustentável de acomodar o lixo, que não haja a própria dinâmica de funcionamento desses restaurantes, compromete a vida de todos esses seres. Gente, Paulo César Vinha é uma cabeça da filete. É um parque minúsculo. A voz humana, os aromas, o protetor solar da lagoa, tudo isso impacta esses ambientes. Quando eu falo do aumento do fluxo de 150 mil pessoas para essas unidades, é a última coisa que uma Secretaria do Meio Ambiente deveria propor para um parque. E a justificativa é aumentar o fluxo de pessoas para aumentar a renda do dono da concessão. E das comunidades de entorno, mas é que está. Comunidades de entorno. Vocês agora vão ter concorrência. Por enquanto, o turismo é gerenciado por vocês. Agora vai ter um dono, né, um concessor, que o Estado vai conceder a posse a uma pessoa por 35 anos, para dentro dessas unidades gerenciar o turismo e ganhar dinheiro lá dentro. Vocês acham que ele vai olhar para aquelas barraquinhas de tamanhos à beira da praia e falar, nossa, o pessoal ganha dinheiro ali, né? Dentro do meu parque. Eu vou deixar? Eu vou tranquilamente deixar que eles ganhem dinheiro enquanto a concessão é minha? Vocês estão dispostos a correr esse risco de perder isso se vocês tiverem desde que o parque foi criado? O governo, o parque em si, não tem ideia de lucrar com isso. É proteger o lugar e desenvolver o entorno, mas a partir de quê? Educação ambiental, turismo ambiental, ecológico, consciência. Para isso serve um parque, para gerar consciência ecológica. Tira a lei. E não em silêncio, né? Ninguém vai numa tirolesa quietinho. Imagina 200 pessoas berrando numa tirolesa por dia. E mais os bondinhos, todas as aves que estariam nidificando ou vivendo naquelas árvores, que são áreas que ninguém vai no parque. Mas agora o ataque vai ser aéreo, né? Então, essas estruturas, parte delas vão repelir os animais indevidamente. A outra parte vai atrair os animais indevidamente. Os impactos são gigantescos. E a troco de quê? Mais um hotel, mais uma pousada, mais uma tirolesa. Disso o mundo, gente, já está farto. Tá, mas alguém vai falar, né? O que são ratos, o que são cobras, aranhas, escorpiões e sapos? Quando a gente pode ganhar dinheiro com aquela área, né? Qual a relevância desses animais? Foi para essas pessoas
e para essa mentalidade que foram criados os parques e as unidades de conservação. E são lugares onde a prioridade é a vida desses seres aí. É para esses seres que as unidades foram criadas. Nós podemos e devemos visitar esses parques como visitantes. Bom, qual a importância dessas unidades, então? Eu trouxe pequenos exemplos, que o tempo é muito curto, mas vale a pena. Sabe aquela jararaca morta, provavelmente, por algum hóspede da pousada? Existe uma substância no veneno dela que é a base de um remédio chamado captopril. Só essa substância, ela gera 5 bilhões de dólares por ano. Uma única substância que sai do veneno da cobra gera 5 bilhões de dólares por ano de receita com o medicamento. Existe uma vespa brasileira cujo veneno pode matar células cancerígenas sem os efeitos da quimioterapia. Qual o valor humanitário e qual o valor financeiro de uma substância como essa? Sabe onde vivem esses seres? Dentro dessas unidades. Fora delas não existe mais espaço para cobras, escorpiões e vespas. Mas dentro dessas unidades é território sagrado para esses seres. Gente, são os últimos backups que a gente tem na natureza. O resto é indo embora. O que resta de natureza está protegido ali. Esse projeto é um cavalo de Troia colocado dentro do backup dele. A gente tem essa informação de dentro. Não dá para permitir. Só para que a gente tenha mais uma pousada, um hotel, tirolesa. Só para isso. É muita perda para pouco ganho. Ó, nessa imagem está representada a maior área de proteção ambiental do estado do São Paulo. Conseguem ver? Tem uma setinha ali, ó. Mais uma. Essa é Soretama, uma reserva, não um parque. Olha a diferença entre área protegida e área não protegida. São os últimos refúgios que essa vida de 4 bilhões de anos de história tem para continuar sendo o que ela sempre foi. Natureza. A natureza como ela é. Porque fora dessas unidades é isso. As unidades de conservação foram criadas porque já se imaginava que fora delas o mundo seria soja, gado, pasto. Nós já destruímos quase toda a natureza ao nosso alcance e vamos continuar destruindo. As unidades são os últimos refúgios que a vida tem para ser como vida, como ela é. Não cabe a gente colocar uma pousada lá dentro para o fetiche de algumas pessoas de tomarem banho numa bacia de ofurô, olhando a natureza lá fora pelo vidro, gente. Natureza precisa de vida. Tem que ter visitação no parque? Tem que ter visitação no parque, sim. Já tem, e como tem, todos eles. Mas que tipo de turista procura um parque? É aquele que quer ouvir música alta, som, tirolesa, barulho? Os parques são lugares que você pode visitar para vivenciar a natureza como ela é. Isso também é patrimônio. Eu já viajei muito longe, já gastei muito dinheiro para chegar num lugar onde eu não via ninguém. Onde eu podia viver a natureza, ouvir o som de um passarinho, pastar um sapo. Isso também tem valor, gente. Fora dos parques caprichados, o que a gente tem, na verdade, assim, antes disso, ecopsicologia. A ecopsicologia está mostrando hoje que muitas doenças depressivas, muitas doenças modernas que nós temos por falta de contato com a natureza. Esse contato com a natureza, enquanto natureza, já há tantos benefícios para a nossa saúde física e mental, que isso também é patrimônio.
Você entrar no parque com Paulo César Vinha, percorrer uma trilha ouvindo o som das aves, mas ao invés disso, ouvir gritos de tirolesa, 100 mil pessoas lá dentro, 500 carros estacionados. 35 anos. Isso não faz sentido nenhum sob o ponto de vista de unidade de conservação. Esse é o turismo de massa. Fora das unidades, nós já temos tudo. Nós temos hotéis, muitos. Quantas pousadas tem então? Precisa ter mais duas dentro do parque? Precisa. Esse turismo de massa, de muita gente, é o Parque do China. Bora pra lá. Lá do tirolesa, lá do cinema. Tudo. Nossa parte não é só a parte do China. E aí, gente, pelo amor, por favor, eu faço um apelo mesmo. Faço um apelo. Iema, Ceana, vocês são a última linha de defesa para esses seres que não têm voz. Vocês são a última linha de defesa para salvar o restinho de vida que a gente ainda tem. E a gente não pode romper as estruturas sociais. Nós passamos 30 anos falando com o pescador de Itaúnas que ele não podia tirar um peixe lá de dentro. Nós passamos 30 anos explicando para os moradores que vivem perto dos parques que são unidades de proteção integral. Não dá para rasgar isso tudo agora e colocar lá dentro pousada, tirolesa, bondinho. Se a gente fizer isso, nós vamos romper a última e tênue linha social que faz as pessoas acreditarem nas instituições e nas leis. Se a gente perder a capacidade desses órgãos de garantirem as leis como elas são, então acabou. E aí um apelo, por favor, maior a todos nós aqui. Estou terminando. Entre os meus amigos, os mais céticos, que é biólogo, né? Enche o saco de todo mundo. Mas até os meus amigos mais céticos começam a se preocupar com o futuro dos filhos deles. Já começa, meu Deus, como é que vai ser a vida do meu filho? E os mais conscientes falam, como é que vai ser o resto da minha vida? Só que nós estamos numa disruptura cognitiva. Os mesmos pais que dormem preocupados com o futuro dos filhos acordam para construir exatamente esse futuro que eles tanto temem. Em que momento nós vamos fazer a curva e começar a fazer as coisas certas? 2023, o ano mais quente da história registrada. Como é que nós respondemos a isso enquanto sociedade? Que, ó, batendo os recordes de emissão de gás do efeito estufa no mesmo ano. Aqui no Brasil, nós tivemos os piores cenários catastróficos imagináveis: calor extremo, seca e inundação. Como é que a sociedade brasileira respondeu a isso? Tacando fogo no Brasil inteiro e comprometendo os ecossistemas que ainda restam no Brasil inteiro. Vendo a perda de toda essa natureza, como é que a sociedade brasileira reage no Espírito Santo? Propondo entrar nos parques e produzir mais deste modelo que fora dos parques causou tanto problema. Precisamos dos parques. Precisamos muito dos parques. Precisamos fazer com que o parque se expanda, na verdade. Então os parques precisam entrar nas cidades. As cidades esponja. Nós precisamos dos parques nas cidades, não das cidades dos parques. Por favor, não transformem isso num movimento de narrativas. Nós não somos políticos, não somos ideológicos, não somos comunistas. Nós falamos em nome da vida. Minha e sua. É em nome da vida que nós estamos aqui. Desculpa passar o tempo, gente. Obrigado, Walter.